Hoje nós vamos conversar com o vereador Matheus Vicente, da cidade de Alegrete, no Piauí. Vai dividir esse espaço comigo. Matheus já está por aqui. Boa noite, Matheus. Boa noite, meu amigo Cristiano Dantas. Tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem. E você, está me ouvindo? Ouvindo. Fazendo só uns ajustes aqui. Pra entrar aí, né? Justo. Dando boa noite aqui aos que estão chegando. Já tem bastante gente chegando aqui. E a gente tem que estabelecer o debate em torno de assuntos importantes para a sociedade, principalmente importante para o Legislativo Municipal, para exercermos o mandato em plenitude. E hoje nós estamos conversando com o Matheus Vicente, da cidade de Alegrete, no Piauí. Vamos falar sobre função fiscalizadora. Matheus, eu queria que você já de início se apresentasse. Eu sou vereador de Custódia, né, para os seus seguidores, aí, as pessoas que estão me vendo possivelmente por a primeira vez, mas sou vereador da cidade de Custódia, sou advogado, gosto muito do que faço e tenho como missão de vida defender o povo de minha cidade, bem como ajudar os vereadores a exercerem o mandato em plenitude. Matheus, fica à vontade para você fazer sua apresentação e vamos iniciar o nosso bate-bola aí em torno desse assunto tão importante para nós Exato. vereadores e para a sociedade acima de tudo. Bem, boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos os amigos que estão tirando um pouco do seu tempo para poder estar com a gente dessa live de grande relevância. Primeiro dizer também que é uma honra estar hoje participando da live com um grande vereador, bastante experiente e também advogado. A gente está podendo ter essa oportunidade, a gente manter essa parceria e poder buscar cada vez mais conhecimento para estarmos cada vez mais um trabalho de um vereador. Então, amigo, é uma honra, obrigado pelo convite. Para os teus seguidores e para quem ainda não me conhece, eu sou o vereador Matheus Vicente, de Alegrete do Piauí. Também sou advogado e profissão que a gente consegue, né, seguir trilhos paralelos com a função do vereador, né? E conversando com o Cristiano, a gente trocou muitas ideias, conhecimentos e fatos, tanto da minha cidade como da dele. E estamos aqui hoje para podermos tratar de um assunto muito importante, que é a função de fiscalizar. A meu ver, uma das mais importantes, não só legislar, mas fiscalizar a função do vereador, e que possamos estar também trazendo um pouco de informações para os colegas operadores do direito e os colegas também, com certeza, nos acompanham, está podendo ver essa live posteriormente. Muito bem, vereador. É isso aí, reforçando o que você disse, você é vereador e também é advogado de uma cidade de pequeno porte, do Piauí, mas tem se destacado na sua atuação, tem acompanhado sociais. Recentemente, inclusive, vi que você desempenhou aí uma fiscalização que gerou bastante polêmica, né? Você fez uma visita a um posto de saúde, enfim. Mas eu gostaria de iniciar falando que sobre a função fiscalizadora, nós temos um desafio, que é realmente fiscalizar. O desafio do vereador é fiscalizar. Existe, nas entrelinhas dessa função, alguns obstáculos e desafios que o vereador enfrenta. Nós enfrentamos
N desafios, sabendo que fiscalizar para o vereador é um poder-dever. O vereador pode e ele tem a obrigação de fiscalizar. Já existe a previsão na Constituição Federal que o controle externo do executivo, ou seja, da prefeitura, é exercida pela Câmara de Vereadores, pelo Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas. Então, a função Exatamente. fiscalizadora não é apenas um direito, é uma obrigação nossa. Nós estamos ali, nós estamos no Legislativo para exercer essa função. E a gente sabe que existe, Matheus, existe N dificuldades, né? Existe uma falta de compreensão do próprio executivo, existe também a sociedade precisa saber qual é as reais funções do vereador, porque nós temos 5 funções, sendo 2 delas as principais: legislar e fiscalizar. A de assessoramento, a de julgar, a de administrar a Câmara, são questões atípicas, mas a função fiscalizar e legislar é a essência do poder legislativo. O que é que você apontaria como principal desafio, os gargalos para o vereador realmente exercer a função fiscalizadora, Matheus? Bem, Cristiano, como explanado aí na sua fala, eu exercendo, né, o meu trabalho como vereador aqui, segundo mandato na cidade de Alegria do Piauí, e, ao meu ver, como eu falei na minha fala de início, a função de fiscalizar é a função, a primeira, né, vereador deve ter esse aspecto e, infelizmente, a gente passa por muita dificuldade, como explanado na fala. Quais são essas dificuldades? Eu sinto que a compreensão, principalmente, da gestão, né, do executivo, e por partes, quer criminalizar a função de um vereador, que é a função de fiscalizar, é o dever. A gente tem no artigo 31 da Constituição a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Então, como bem falado pelo amigo, a Câmara tem o auxílio do Tribunal de Contas, mas o papel típico da Câmara de Vereadores, o principal aspecto do vereador ao ser eleito é estar ali representando a sociedade, representando o seu povo, sendo os olhos e a voz do povo. Então, eu, ao meu ponto de ser vereador, ao receber uma reclamação, receber uma demanda da população que muitas vezes não entende, que muitas vezes que muitas vezes não tem vez e voz, infelizmente, e o vereador está ali para isso, para levar essas demandas, para levar esses requerimentos que a população nos traz e está, independente de oposição ou situação, fazendo o seu papel. Em uma das nossas conversas, tive a oportunidade de conversar com outros vereadores no grupo que a gente tem e de cidades maiores, com outra realidade da minha cidade, pelo fato de a cidade ser uma cidade forte, e eles são situação, fiscalizam, fazem a visita em loco, vão a campo, nas unidades básicas de saúde, vão aos colégios, vão nos órgãos públicos, e nem por isso o executivo toma ameaça, toma perseguição, e esses vereadores sendo situados. Então, acho que o principal problema que a gente enfrenta, principalmente eu na minha cidade, por ser uma cidade de pequeno porte, que ainda está um pouco arcaica em relação a isso,
trabalho do vereador, que é essa questão. A gente tem uma Câmara independente, não temos uma Câmara de Vereadores independente, uma Câmara que está ali a bem do povo, e não para atender benefício de gestor A ou de gestor B. Então, principalmente, a gente busca a compreensão do povo. Sempre na minha fala, faço questão de explicar, muitas pessoas já chegaram até e falam, Matheus, eu acho interessante que você fala, na verdade, nem precisaria estar explicando ao vereador, mas você sempre na sua fala, antes de tudo, você disse que está ali para fiscalizar, não é a pessoa do gestor, mas sim a gestão. Então, infelizmente, a gente encontra esses problemas, mas é para isso que eu uso as redes sociais, para isso que eu levo a informação para a população, para que eles tomem conhecimento e vejam realmente o que eu estou fazendo. Você está exercendo sua função e está comunicando. Né? Você está comunicando para envolver, para Exatamente. interagir e fazer melhor a sua função. Nós estamos no Legislativo para isso. Eu sempre digo que o Legislativo Municipal ele está fundamentado em 3 pilares: legislar, fiscalizar e se comunicar de forma assertiva. Então, as outras funções não são típicas, não são principais, mas essas 3, fiscalizar e legislar, tendo em vista que se comunicar não tem uma previsão legal, né? Não está posto aí como uma obrigação ou um direito, mas não há como exercer as demais funções sem ter uma comunicação assertiva. Muito Não importante. não tem como exercer o mandato em plenitude se você não tiver uma comunicação assertiva, porque a falta de conhecimento, como você mesmo disse, eu pontuei aqui, as principais causas da dificuldade em fiscalizar, além da falta de conhecimento, em alguns casos, do próprio parlamentar, o executivo ele não interpreta bem a função de fiscalizar. Ele vê com maus olhos, apesar que existem bons exemplos. Eu conheço, inclusive, cidades vizinhas que os vereadores da situação, eles fiscalizam. E, para isso, com isso, a gestão se torna mais eficiente. E são vereadores da situação. Com certeza. E o prefeito não vê isso com maus olhos. Bem como também a sociedade precisa compreender quais são as funções do vereador para que ela entenda que quando o vereador está realmente fazendo sua atuação, que ele está fiscalizando, é para que a coisa pública, a administração pública funcione melhor. Porque o objetivo principal da administração pública é os serviços públicos, é a prestação dos serviços públicos, é atender a demanda da coletividade. Então, nós temos a administração pública, por isso a razão de existir os 3 poderes, por isso a razão de existir o legislativo, que é, além de colocar as normas no papel para regular a vida em sociedade, é fazer com que a administração do executivo, quem está executando, faça isso prezando pelos princípios constitucionais, que tenha um atendimento à coletividade, que nós tenhamos um serviço público de qualidade. Então, para isso é que foi pensado a todo o nosso sistema e temos que exercer, sim, nossa função. Então, a falta de estrutura, mais uma dificuldade para os vereadores, principalmente de cidades de pequeno porte, a falta de estrutura, a falta de um assessoramento. Então, os vereadores, principalmente de cidades pequenas, não têm um assessoramento exclusivo, ou até a Câmara mesmo tem um assessoramento não tão suficiente para tudo que é necessário. Veja, nós estamos trabalhando nas leis orçamentárias. É uma matéria super complexa. É o que há de mais importante no Legislativo Municipal. Depois da Lei Orgânica Municipal, são as leis orçamentárias.
E para se trabalhar a tese orçamentária é necessário estudar, é necessário realmente analisar com dedicação e ter um suporte técnico para realmente trabalhar de forma como deve. Fazendo. E essa visão equivocada da sociedade, às vezes, isso é exceção, mas às vezes a sociedade, por estar mal comunicada, né, o executivo faz uma comunicação prejudicial e diz que o vereador, quando ele está fiscalizando, ele está atrapalhando o executivo. Não deixa o prefeito trabalhar, mas é o contrário. É o contrário. Eu Quando nós queria. estamos fiscalizando, nós estamos buscando que o dinheiro público seja bem empregado, que seja feito mais com menos. Doutor Cristiano, pegando aqui o gancho da sua fala, dois aspectos que me chamam a atenção. A lei orçamentária boa, né, como falado na sua explanação, e dito exatamente as mesmas palavras por mim na sessão passada, aqui no nosso estado, a legislação diz que tanto a PPA devem estar presentes na Câmara até o dia 31 de agosto. Né? E que é dever da gestão elaborar a lei orçamentária anual juntamente com o legislativo. Infelizmente, a gente não vê essa realidade. Agora, em novembro, a lei orçamentária chegou até a Câmara, como a gente já tinha conversado antes. Inclusive, chegou 2 dias antes para ser aprovada. Mas, ora, como que eu posso aprovar um projeto de lei, principalmente uma pauta tão importante como essa, sem antes analisar? Então, tive que pedir vistas no PPA e na Lua, né? E estou agora tendo a oportunidade de estudar e poder, sim, fazer algumas emendas para que na próxima sessão a gente possa estar colocando em votação. E a outra parte é essa criminalização da forma de fiscalizar do vereador. Eu falo, né, da gestão, dizendo que o vereador, no momento que ele está fiscalizando, ele está impedindo que se faça o trabalho. É um pouco controverso usar dizer que não está trabalhando porque o vereador está fiscalizando. Pelo contrário. Deveria era ajudar, deveria era agradecer, porque às vezes o gestor passa alguma coisa despercebido e o vereador, por estar ali no front com a população, sabendo das dificuldades que a população está enfrentando, faz um requerimento na Câmara, faz fiscalização, faz cobrança. Então, como bem explanado, é um momento que a gestão poderia usar para poder tornar a administração efetiva. E, infelizmente, é o contrário. A gente leva o nome de perseguidor, e eu sempre falo, perseguição é caluniar, perseguição é difamar, é armar, é inventar algo que não está. Agora, você chegar com fatos, com provas, de que há alguma irregularidade, e que você chega ali e pede, e solicita para que a gestão corrija esses erros, isso é totalmente diferente de perseguição. Então, eu deixo isso bem claro, porque a gente pede principalmente a compreensão da população, para que não venha a interpretar a função de fiscalizar de um vereador dessa forma, como muitas vezes é passada. Eu me sensibilizo e o que você passa não é diferente dos demais colegas. Então, eu me vejo na sua situação e às vezes já passei por algo semelhante e isso é muito comum acontecer em várias cidades.
não podemos generalizar, mas isso é muito comum, a gente ser mal interpretado. E a sociedade precisa saber, bem como o executivo, ou seja, o prefeito e seus auxiliares, que à medida em que, que há uma oposição, as coisas andam mais nos trilhos. Quando há uma oposição e uma fiscalização, independente, a fiscalização independe de sua posição. O vereador da situação também deve fazer sua função, exercer o seu papel de controle externo. Vou lhe dar um exemplo. Eu já fui em uma determinada escola em que eu avisei com antecedência que iria. E alguns problemas foram resolvidos por me ter avisado, comunicado que iria fazer uma visita a determinada escola, eu como vereador. E se algumas pessoas ou algum colega disser, mas não avise não, para a gente ter um efeito de surpresa. Veja, qual é a nossa função? É fiscalizar e prezar para que a administração pública ela cumpra o seu papel, que os problemas sejam resolvidos, que o orçamento seja cumprido, a execução orçamentária seja cumprida, os atos do prefeito e dos seus assessores e de todos que fazem a administração pública, os atos sejam conforme os princípios constitucionais. Se só em avisar que você irá àquela repartição pública, aquela unidade escolar ou aquela unidade de saúde, resolver um problema, palmas para todos. Fizemos o nosso papel. Porque nós não estamos trabalhando para ver o quanto pior, melhor. Então, se eu der ciência de que vou visitar um posto de saúde no dia de amanhã, ou eu aviso com 2 dias de antecedência, e chego lá, o problema que possivelmente poderia existir não existe mais, cumpri minha missão. Então, a gente vai sair de lá mais satisfeito ainda. A gente não quer encontrar o quanto pior, melhor. A gente vai prestar se no caso de saúde, principalmente, se houver uma omissão, alguma coisa desse tipo, que você possa solucionar ou intervir para salvar uma vida, então você vai de imediato. Mas eu recomendo aos colegas vereadores que, quando forem exercer a fiscalização, eles prezem por a ética, para não expor as pessoas, ter cuidado com as imagens, que nós não somos super-heróis, nós não temos superpoderes, nós temos também limitações. Devemos, está previsto na Constituição, devemos fiscalizar, mas isso tem suas limitações. Então, nada melhor do que você, o vereador, no caso, ele comunicar que irá um dia antes ou 2 dias antes aquela repartição ou aquele local, mas pode também se deparar com uma obra, uma pavimentação, alguma coisa e fazer de imediato, pode, mas prezando sempre por a ética e tendo cuidado para não cometer excessos. E quando a gente faz assim, quando a gente realmente faz o nosso papel, ajuda o prefeito e ajuda a todos da sociedade. Então, a sociedade deve entender isso. Veja bem, essa falta de suporte que a gente carece, o vereador de cidades pequenas carece, então, o que é que acarreta? E todos esses preconceitos e todas essas mal interpretações, desestímulo, uma não fiscalização. Então, o vereador vai ser levado a não exercer sua função, a não fiscalizar. Quando ele não está fiscalizando, ele não está cumprindo seu papel. Então, não fiscalizar é o pior que pode acontecer. É o pior que pode acontecer, a consequência pior. O não cumprimento dos princípios constitucionais. Então, quando a gente não está, entre aspas, de olho, quando o vereador não está de olho, acontecem as ilegalidades, as imoralidades, falta publicidade, e é aí que mora o perigo. É nesse momento que pode se desencadear, inclusive, a corrupção, o desvio de dinheiro público. Quando a gente cruzar os braços e todos achar que tem que ser assim mesmo, que sempre foi assim, tem que ser assim, então vai desencadear, infelizmente, numa corrupção. Então temos que fazer o nosso papel. Qual a solução? O que é que a gente tem para colocar como solução? Esse debate é o que há de mais importante nesse momento, Matheus. Esse debate entre nós, vereadores,
entre nós como cidadão, e é preciso frisar da importância do papel do cidadão. Existem os controles sociais. Todos os municípios existem programas e existem os controles sociais. Nós temos no município o controle, o Conselho da Saúde, nós temos o Conselho de Controle do Fundeb, da Alimentação Escolar, nós temos o Conselho do Idoso, nós temos o Conselho da Criança, nós temos o Conselho do Fundo Próprio de Previdência. Quantas polêmicas não está existindo em todos os municípios brasileiros? Aí eu faço uma pergunta. Tanto o servidor, o cidadão e o vereador sabem quem está compondo o conselho da Previdência própria do seu município? Esse conselho está atuando? Quem são os componentes desse conselho? Quais são os dias que esse conselho se reúne? Qual foi a última vez que o conselho da Previdência própria municipal se reuniu? Os aposentados, pensionistas, têm conhecimento? Então, fica aqui essa crítica construtiva. Nós temos que fazer valer a função do vereador, bem como da sociedade enquanto conselho, enquanto controle social, ou seja, é uma corrente de todos pelo bem, de todos pela uma administração pública eficiente, de todos para atender a coletividade, para que tenhamos um serviço público de qualidade. É verdade. Enquanto solução, a gente pode estar explanando em relação ao debate. Um debate como esse, onde os colegas vereadores poderão estar nos assistindo agora e posteriormente, eu posso até citar, por exemplo, o meu trabalho, que faço questão de estar publicando na minha rede social forma de prestação de contas, porque bem como conversamos aquele o eleitor que pelo qual confiou o voto na gente, chega no final do seu mandato e pergunta: cadê seus feitos? O que você, como vereador, durante esses 4 anos, fez pelo meu bairro, fez pelo meu distrito, pelo meu povoado? Qual foi a sua cobrança? Qual foi a sua reivindicação? E muitas vezes aquele vereador está reivindicando, mas torna aquilo transparente e não aquilo público. Por isso eu acho importante a função da comunicação, da gente poder usar a rede social para transmitir a realidade, porque infelizmente, Cristiano, por eu ser vereador de uma cidade pequena, a gente sofre muito de falta de informação e falta de transparência, né? Principalmente parte de algumas pessoas que eu não culpo elas, mas sim alguns gestores que deixam de transmitir a verdadeira realidade. Então, a gente podendo estabelecer um contato, tá podendo debater, tornar essa pauta mais frequente, tenho certeza que isso vai atrair mais a atenção dos colegas vereadores e que, com certeza, a população terá o conhecimento verdadeiro, a realidade e, principalmente, não interpretar mal o vereador no momento que está fiscalizando. E é o principal aspecto a ser tratado. Infelizmente, como eu já falei, às vezes, ao fato da gente fiscalizar, somos atacados, sofremos um pouco de preconceito, digamos assim, mas a verdadeira intenção é que as coisas sejam resolvidas, que os erros sejam resolvidos e que a gente possa estar, enquanto vereador, dando voz à população da nossa cidade. Veja bem, eu tirar um tempinho agora para
interagir aqui com o pessoal. Lucas Silva, ele está perguntando aqui, Matheus, o que é que eu acho do vereador que só quer causar polêmica e não respeita os demais. É a pergunta de Lucas Silva. Veja bem, eu acredito que o vereador ele deve defender seu posicionamento, ele deve defender sua posição política, bem como aquilo que ele acredita e os seus princípios. Mas tudo isso dentro de uma limitação com ética, não fugindo das limitações do seu mandato. Ou seja, tudo que tem a ver com o exercício de sua função. A gente não pode entrar em vida pessoal dos colegas, a gente não pode se degladiar com os colegas vereadores. A gente tem que procurar exercer o mandato em plenitude. E o parlamento, a Câmara de Vereadores, ela é um colegiado. E para que a gente possa avançar com projetos transformadores, o vereador precisa de ter maioria. Ele precisa de convencer. Então, o trabalho no legislativo é uma arte do convencimento. Como é que a gente vai fazer com que os colegas acreditem e trilhem com você num determinado projeto? Quando você está bem fundamentado, quando você sabe argumentar, quando você está com a verdade, quando você exerce o seu mandato e mostra, comprova, então você vai convencer os seus colegas para trilharem com você naquele determinado projeto. Não existe unanimidade, é muito difícil ou quase impossível a gente encontrar unanimidade e nem deve haver a discordância. Isso é muito saudável para a democracia. Mas no parlamento nós devemos trabalhar com o convencimento, com a fundamentação. E também gostaria de passar aqui uma pergunta de Rivaldo, do vereador Rivaldo Hilário. Rivaldo, ele perguntou, quando 3 contas do prefeito são rejeitadas, e como é que seria a votação, quando os vereadores também se poderiam, os vereadores, quando 3 contas do executivo é reprovada pelo Tribunal de Contas. Foi a primeira pergunta. A segunda, de Rivaldo Hilário, quando chega à Câmara e os vereadores, a maioria aprovam. Bem, sobre a prestação de conta, que é uma das formas de fiscalizar, porque nós temos quem fiscaliza, como fiscaliza e o que fiscaliza. Então, uma das formas, ou seja, o que fiscalizar, um dos momentos é o análise da prestação de conta. Então, Rivaldo Hilário foi muito feliz porque ele está puxando aqui um tema para a gente trazer para o nosso debate, em que a Câmara, quando está debruçada com a prestação de contas, não deve se limitar a aprovar ou rejeitar exclusivamente pelo parecer técnico do Tribunal de Contas. Tem que haver uma análise, tem que haver um estudo daquela prestação de conta. O vereador não pode simplesmente se limitar e carimbar a prestação de contas, o parecer prévio do Tribunal de Contas. Não estou dizendo que devemos ser ou só está correto quem for divergir com o Tribunal de Contas. Não estou falando que devemos divergir sempre. Nós temos que analisar. Se for necessário em algum momento divergir, que isso seja feito. Se for cometida alguma injustiça, mas quando houver ilegalidades comprovadas, não há outro caminho do que rejeitar essas prestações de contas. E os vereadores podem, sim, por maioria, decidir diferente do Tribunal de Contas. E tendo a maioria por 2/3, fica revertido esse parecer prévio do Tribunal de Contas. Ou seja, fica validado o que a Câmara decidiu por 2/3, independe do parecer prévio do Tribunal. Fica validado o que a Câmara decidiu ali naquela votação, naquele veredito da prestação de contas. Então, uma das formas, porque outra forma de fiscalizar é a execução orçamentária, ou seja, de que forma está sendo realizado as despesas,
se está de acordo com o orçamento e todos os atos do executivo. Ou seja, se o executivo está executando alguma coisa, se o executivo está realizando algo, então os atos do executivo, seja atos de pessoal, seja contratos, seja movimentação de pessoal, seja também construção, então tudo isso é passivo e deve ser fiscalizado pelo vereador, como também deve ser controlado por a sociedade. Porque se a gente for observar, cada conselho que eu citei anteriormente, cada conselho da educação, do Fundeb, o da merenda, o da assistência, o do idoso, o da saúde, da previdência própria, o da criança e do adolescente, cada um também tem uma área para ter um acompanhamento, um controle social. Então, nós temos que abrir o debate, envolver a sociedade para que a sociedade nos ajude. E a sociedade fazendo isso, ela não está ajudando o legislativo. Eu digo, nos ajude como cidadão, ajude como cidade, ajude para que realmente a administração cumpra o seu papel. Porque, outro detalhe, Matheus, para já passar o momento para você. Outro detalhe importante. Muitas vezes, o que está posto no papel ou o que está colocado na transparência diverge do que existe na prática. Exemplo, tem um contrato de locação de X automóveis de apoio às unidades de saúde. Aí você vê 2 dúzias sendo contratadas. E na prática só existe 6. Só existe 4 carros de apoio. Mas o processo licitatório, a transparência, os contratos, os empenhos, as liquidações, está tudo bem formalizado, mas na prática não é o que está acontecendo. Quem sabe fazer esse levantamento? Quem sabe fazer esse confronto? Quem tem a obrigação? O vereador. O vereador que vai saber fazer esse confronto do que foi formalizado e do que realmente está sendo praticado. Porque muitas vezes também pode estar sendo cumprido o princípio da legalidade, pode estar sendo cumprido o princípio da transparência, da publicidade, da moralidade, mas não está tendo eficiência, está divergindo, está havendo uma fraude. Então, pode ser que esteja sendo obedecido esses critérios dos princípios, mas que isso não tenha um interesse público, que seja um favorecimento. Às vezes está tudo muito bem colocado, mas aquela obra só vai favorecer tal família, ou a família do secretário ou do gestor. Aquilo outro foi comprado só porque o ato daquela compra iria ajudar, ia beneficiar o que vendeu, mas não vai ter utilidade nenhuma para a coisa pública. Não vai, de forma alguma, ter uma eficiência, não vai se servir, não vai ter um alcance para a coletividade. Então, temos que ter essa lucidez, nós vereadores, bem como a sociedade civil organizada e os conselhos, identificar também esses pontos, quando está tudo muito bonito no papel e aquilo não serve ou está diferente do que está sendo praticado. Então, veja como tem muito a ser feito. Temos muito a trabalhar. Mas eu queria que você, Matheus, falasse um pouco. Eu vi um vídeo seu da fiscalização que você fez na unidade de saúde e que você realmente exerceu o seu papel. E por que foi que você tomou essa iniciativa? O que foi que levou você a fiscalizar essa unidade de saúde? Como foi que você procedeu? Fala um pouquinho aí dessa sua fiscalização ao posto de saúde. Bem, Cristiano, eu, aqui na minha função de legislador, eu enfrento grande dificuldade diz respeito a conseguir informações dessas que são públicas. Como planado, o que está no contrato, está publicado às vezes no portal da transparência, não é o serviço que está publicado na realidade. Então, aqui na minha cidade, ao entrar no portal da transparência, eu pude perceber que o portal estava há mais de 2 anos desatualizado.
não estava sendo publicado nenhum contrato, nenhuma licitação, enfim. Fiz requerimentos, ofício, na verdade, até a prefeitura, reiterei, não fui atendido para buscar informações justamente sobre isso. Que é uma parte integral do contrato, dever, através da fiscalização que eu fiz, se o que estava no papel era a mesma coisa da prática. Infelizmente, não fui atendido e, ao reiterar, também não fui atendido e tive que ir até o Ministério Público, né? Fui usar o meio que, às vezes, pensam, podem achar que o vereador está para causar algum desconforto, mas, pelo contrário, a nossa intenção é resolver o problema. Infelizmente, tive que pegar até esse meio de representar. Mas, pegando esse gancho e voltando para o assunto da sua pergunta, foi justamente isso que aconteceu. Há muito tempo que eu venho na Câmara solicitando a presença da gestão, fazendo algumas perguntas e questionamentos em relação à saúde pública e, ao mesmo tempo, recebendo muita reclamação da população. Pessoas que estavam saindo de suas casas 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, para poder pegar uma fila gigantesca. Muitas pessoas voltavam para casa sem ser atendidas porque não tinham condições, por ser muita gente fazendo a fila. E relatos de pessoas que estavam saindo da cidade e indo para cidades vizinhas à procura de atendimento médico. E, ao levar esse assunto para a Câmara, avisar, como bem explanado por você, que eu iria sim fazer essa visita, porque não estava recebendo nenhuma resposta na Câmara. Que, primeiro, a função do vereador é levar o debate para a Câmara, junto com os pares. Tenho, graças a Deus, hoje, dentro da Câmara, uma boa relação com os colegas vereadores. A gente sempre mantém respeito nos debates, porque estamos ali debatendo uma pauta e não a vida pessoal de cada um. E, ao não ser atendido, resolvi fazer a visita em loco. Mas antes de fazer, fui atrás de informações. Entrei no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES, e lá eu pude estar vendo o quadro de funcionários de cada localidade, de cada unidade básica de saúde. E o que eu vi foi realmente isso, Cristiano. Foi algo no papel muito bem feito, mas na realidade não estava sendo. E ao chegar na unidade básica de saúde, percebi a falta de atendimento médico das 3 unidades básicas de saúde, que tem uma carga horária de 40 horas semanais dos profissionais. Fui no meio de semana, num dia de quarta-feira, justamente para não pegar nem o começo nem o final, porque às vezes poderia ter alguma justificativa. No meio de semana, das 3, encontrei uma unidade básica com médico. E as outras 2 totalmente desassistidas. Então, o meu papel, cara, ali, é saber essa realidade e cobrar que a gestão que corrija esse erro, porque a população sofre, quem sofre com isso é a população, principalmente os mais carentes, que precisam do serviço público, precisam principalmente da saúde pública. A saúde e a educação é o básico, é o mínimo que a gestão deve oferecer para o seu povo. E, infelizmente, como no vídeo, por todos que assistiram, como o senhor também assistiu, tentaram barrar o meu trabalho, tentaram intimidar a mim e ao pessoal que estava comigo ajudando, amigos, cidadãos da minha cidade, pais de família que estavam no local. Mas, graças a Deus, em primeiro lugar, a proteção divina, e segundo, o reconhecimento da população que estou tendo.
esse reconhecimento é muito importante. Sempre eu gosto de explanar para quem fala comigo, para quem traz alguma demanda, a, a participação da sociedade, Cristiano, é muito importante. A sociedade é a força, né? Então, a união de um grupo, das pessoas da cidade, de um bairro, de uma localidade, de um povoado, em busca de um bem comum, tem forças. E muitas vezes as pessoas não querem estar ali na linha de frente, mas trazem a sua solicitação até mim. E a minha função é essa: representar aquele povo, representar aquele pedido, aquela demanda. Infelizmente, encontrei uma realidade muito triste na básica de saúde. Espero que seja resolvido, espero que a gestão olhe isso com bons olhos, não olhe como perseguição, como alguém que queira chamar a atenção, muito pelo contrário, porque eu tenho familiares que ali residem, que precisam daquele serviço. E já vi muitos relatos de casos importantes de pessoas que poderiam ter a vida por falta de um atendimento de urgência, por falta dos primeiros socorros, por naquele momento estar profissional ali para poder atender. Então, eu acho uma pauta muito importante. Foi o que me fez ir até as unidades básicas de saúde, fazer essa fiscalização. Está na minha rede social, com o povo. Eu, como vereador, sou funcionário do povo. Foi o povo que me colocou aqui. E é pelo povo que é trabalhar. Buscar sempre o melhor. E espero que espero que esse problema possa não mais vir a acontecer na nossa cidade. Justo, eu lhe parabenizo pela iniciativa, pelo comprometimento de realmente estar fiscalizando, ter atendido. Veja, você disse que foi trazida a demanda pelo povo, veio também reclamações, e assim você vai responder. Nós temos o jargão aí, de todo poder emana do povo, né? Em seu nome deve ser exercido. Então, nós estamos respondendo. O vereador ele não procura problema. Os problemas afloram e nós vamos buscar a solução. Se necessário for, vamos fiscalizar, vamos pedir informação, vamos requerer, vamos indicar, vamos colocar no papel projeto de leis transformadoras. Então, quando os problemas afloram, o caminho é esse. Estamos no Legislativo para fazer a nossa função, para exercer o nosso mandato em plenitude. E o vereador, assim agindo, ao final ele será reconhecido que a melhor moeda, o nosso pagamento, é o reconhecimento por a gente realmente ter feito algo, por ter transformado vidas, por ter realmente ajudado a pessoas, ter progredido o nosso município, solucionado aquela demanda, enfim. É dessa forma que a gente está trilhando e deve trilhar. Mas veja bem, quero abrir outra pausa. Quero abrir outra pausa aqui. O vereador, quem está na tela aqui é o amigo aí, eu acredito que ele seja até mais próximo aí de Vossa Excelência, mas o conheci hoje, é o John, né? O Leite John está fazendo aí. As pessoas que votam contra a classe dos enfermeiros. Então, o vereador que vota contra o servidor, seja ele qual for, que não defende a bandeira do servidor, ele está sendo contra a administração pública, contra o serviço público, contra a eficiência. Lógico que as coisas não devem ser tão alargadas, mas nós devemos prezar por a defesa dos servidores públicos dentro da legalidade. Então, a medida hoje é colocar a conta para o servidor pagar, ou para o pensionista pagar a conta do desgoverno, a conta da corrupção, a conta dos saques indevidos do Fundo Próprio de Previdência, do não repasse ao Fundo Próprio de Previdência, do número exorbitante
de contratos temporários ou comissionados e um número muito reduzido de efetivos, então desbalanceia o recolhimento para o fundo próprio, com isso causa uma insustentabilidade. Isso é o principal motivo da insustentabilidade do plano próprio de previdência, é o recolhimento por regime geral do número exorbitante de contratos temporários que existe no município. Então, antes de tratar dos ajustes, de colocar no papel medidas que vão sequelar servidores ativos e inativos para o resto da vida, tem que se resolver a ferida, a causa, que é o número exorbitante de contratos temporários. Vamos efetivar esse povo através de concurso público. O que o povo quer que é estabilidade, que é um serviço público de qualidade. E para isso é necessário efetivar. Efetivando, vai se recolher mais para o regime próprio. Se recolhendo mais para o regime próprio, vai se resolver essa balança que está fora de normalidade. Mas eu queria também deixar aqui o meu boa noite e um abraço muito grande para a Valesca, presidente da UVB Paraíba, que está nos acompanhando, para Léo Duar, presidente da UVP Pernambuco, que está nos acompanhando, Gilvan da Malhadinha, de Cumaru, está aqui nos acompanhando também nesse encontro, Charles, acho que Bonfim, Neide Rafael está nos acompanhando, boa noite a todos, Marcílio de Custódio, nosso futuro prefeito, também está nos acompanhando, um grande abraço, Tede Neguinho, Ramalho Silva, Márcio da Bica, presidente da Câmara da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Norte. Todas essas pessoas, Matheus, estão nos acompanhando, com muitas outras aqui que não dá para acompanhar, mas um abraço a todos. Aí, Márcio, novamente, aí está sinalizando, Márcio da Bica, que é da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Norte, que também é colega da nossa comunidade, vereador Alta Performance, onde eu, Matheus, Márcio e muita gente boa, nós estamos aí no movimento, estamos interagindo, trocando experiência e crescendo junto, ou seja, junto com o método do vereador Alta Performance. Mas é isso aí, Matheus. E também está perto aqui da gente encerrar, dizer que o que é que nós temos de solução? O que é que nós temos para recomendar aos colegas vereadores? Vamos aumentar esse debate. Vamos estabelecer um debate entre Câmara e Executivo, entre os poderes e a sociedade. Vamos provocar a sociedade para realmente fazer funcionar os conselhos, para realmente fazerem valer o controle social. Temos que provocar a sociedade nesse sentido, para que o Conselho do Fundeb, o Conselho da Merenda, o Conselho da Saúde, o Conselho do Fundo de Previdência, fica aqui a dica, procurem, você cidadão, você vereador, quem é que compõe o Conselho da Previdência própria de seu município? Você tem conhecimento? Quem são as pessoas? Como é que eles estão trabalhando? Como é que eles estão reagindo a essas alterações na legislação que está sequelando o servidor da ativa e da inativa? Então, os vereadores procurar se capacitar mais, buscar conhecimento, trocar conhecimento, interagir, como a gente está fazendo, e Cristiano, exercer o nosso mandato em plenitude. Só... Eu falo muito, viu, Matheus? Se deixar, eu falo a noite todinha. Mas fica à vontade aí para a gente fazer o fechamento. Fica à vontade, fica à vontade. É sempre bom escutar um amigo que com certeza possui mais experiência na área e na função de legislar, como o senhor que já tem por vários mandatos na sociedade. Fundo, por mais que a gente venha, graças a Deus, desempenhando um bom papel, mas tem que aprender ainda. Quero deixar aqui o meu abraço ao amigo que está aí presente, John, vereador de Pionono, vereador também bastante relevante, assim como a gente vem exercendo o papel fiscalizador. A pergunta que ele fez, Cristiano, foi em relação a uma pauta que esteve lá na nossa Câmara, onde eu estive na presença dele, que também é vereador enfermeiro, juntamente com o presidente do Corém Piauí, o Antônio Neto, e levamos um projeto muito importante, projeto rodando o estado do Piauí, em relação à classe dos enfermeiros, que
a redução da carga horária de 40 horas para 30 horas semanais, tendo em vista que foi a classe mais afetada, digamos assim, o para-choque durante a pandemia. Infelizmente, teve muito perda, teve uma classe que sofreu uma grande interação, digamos assim, no seu trabalho, e merece sim um reconhecimento e merece melhoria cada vez mais. E ao levar essa pauta para a Câmara de Alegrete do Piauí, o fato de ter sido um vereador de oposição, no caso eu, que levei esse projeto, e vemos a surpresa, a infeliz surpresa de o projeto ter sido aprovado. Coisa que o vereador John ainda não presenciou, nem o presidente do Porém Piauí, e além de rodar o Piauí inteiro, presenciou outros debates e outros projetos no Brasil e não viu isso acontecer. Então foi o que eu falei no começo, Cristiano, e vou deixar aqui um apelo para os amigos vereadores, que deixam um abraço aí, deixo o meu abraço a todos vocês que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando, que estou tendo a honra de poder falar do meu trabalho para vocês. E aos que também são de cidades pequenas, de pequeno porte, assim como a minha, procurem ter uma câmera independente. Procurem ter uma câmera que estão realmente para o bem da população e não para atender a interesse político A ou B. Infelizmente, eu, inclusive, tenho uma live também aí na minha rede social, no feed, da sessão posterior a esse acontecimento, onde eu tive uma conversa com os vereadores, com os meus colegas vereadores, e fiz também esse apelo a eles, que busquem ter, não busquem estar ali numa Câmara legislando por opinião política, por lado A ou por lado B. Independente de um vereador em situação de oposição que apresente o projeto, mas que o que esteja sendo colocado em pauta seja o bem comum e não o interesse particular de ninguém. Eu quero deixar salvo e pedir, eu conversei, tenho uma relação com os meus colegas vereadores, tanto do mandato passado como desse, e converso com eles, e disse a eles que eles causaram um dano, que eu não pingo de ressentimento, sequer, mas que causaram sim, para uma classe que deveria muito ser beneficiada. Então eu deixei essa resposta aqui na pergunta do amigo João, e fazendo aqui as conclusões finais, Cristiano, possamos mais ter esse debate, que possamos estar chamando a atenção dos demais vereadores, que possam buscar exercer o seu papel com plenitude, que possam estar fazendo com que o interesse da população seja levado, atendido, e que esse seja o bem principal. É para isso que fomos eleitos, para isso que fomos vereadores. E essa live tenha servido como um pontapé inicial para aqueles que ainda estão um pouco, digamos assim, não inseridos realmente na verdadeira função. Agradeço, Cristiano, e já imensamente grato ao seu convite, às conversas, a todo ao longo desses dias. A gente pôde estar transmitindo um ao outro. Me coloco à disposição dos colegas vereadores, seja em alguma dúvida, algum conselho, em fatos, em exemplos acontecidos na minha Câmara, que eu possa estar transmitindo. Dizer que vou continuar exercendo o meu trabalho, o meu papel, e que vou continuar sendo a voz do povo. Com certeza que o reconhecimento da população
está aí, mas traz força para continuar e enfrentar essas dificuldades que nós pudemos há pouco atrás mencionar, que as dificuldades que o vereador enfrenta, infelizmente, né, ao exercer o papel de fiscalizador. No mais é isso, meu amigo. Coloco também a Eu disposição. Oi? não, pode concluir, pode concluir. Coloco à disposição para que a gente possa estar continuando o trabalho e que essa seja a primeira aí de muitas lives aí dessa parceria. Eu agradeço você ter aceitado o convite. Também quero desejar aqui novamente boa noite a todos aí que nos acompanharam. Isso é muito bom. Seja cidadão, seja vereador, seja assessor que está nos acompanhando. Isso é muito bom a gente estar aqui para interagir. Eu digo também que você citou aí esse episódio de uma possível votação aí, que o pessoal estava votando, e acontece muito, vota de acordo com quem está assinando a matéria, de quem é a proposta. Então, o vereador ele deve atuar independente de quem está subscrevendo a matéria. Nós devemos votar pelo que é justo, legal e realmente vai ter um alcance no coletivo, o que vai transformar vidas. Nós devemos votar independente de quem está assinando, subscrevendo a matéria. Assim é que a gente tem que agir, de forma imparcial. Sei que tem os interesses políticos, nós defendemos princípios e bandeiras, mas temos que trilhar por esse caminho, é a minha sugestão. Você falou aí que conseguiu encontrar informações no Conselho Nacional de Estabelecimento de Saúde, ou seja, no CNES. Então eu deixo aqui até mais essa dica, essa informação. Você cidadão, você vereador, entre no site do CNES, do Cadastro de Estabelecimento de Saúde, e verifique se os profissionais que estão cadastrados naquele posto de saúde, naquela unidade básica da família do seu bairro, é de fato quem está na prática, é quem está cadastrado. Verifique quem são as pessoas que compõem o conselho do Fundeb e verifique e procure informação quem é que compõe o conselho do fundo próprio de previdência do seu município. Eu estou repetindo isso, tocando sempre nessa tecla, porque no Brasil foi desencadeada aí uma polêmica. Todos os vereadores, todas as câmaras estão trabalhando com projetos que estão mexendo com a vida do servidor, do inativo, por consequência do desgoverno dos planos próprios de previdência. Então, nada mais justo do que o Conselho estar participando de tudo isso. Então, eu encerro dizendo que isso devemos estimular mais ainda o debate, buscar conhecimento, trocar informação para exercermos o nosso mandato em plenitude. É o que eu desejo. Muito obrigado, Matheus. Até a próxima oportunidade. E até aqui nos ajuda o Senhor. Fique com Deus, Matheus. Matheus, vou fazer nova. Já fiz um print, mas vou fazer um aqui novamente. Vamos fazer aqui um registro aqui do momento. Pronto. Está registrado. Matheus, até a Cristiano, próxima oportunidade. obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Em plena quinta-feira, das 21 horas, estiveram aqui nos acompanhando. Aos colegas vereadores, pude apresentar aqui pessoal do Ceará, Maranhão, Pernambuco, né, vários estados, e manter na quinta-feira Muito bem. Fique com Deus. muito bem acompanhando. Deixar a todos um abraço, fique com Deus. Cristiano, meu amigo, tamo junto, um abraço. Fique com Deus. Com Deus.